O John Piper, né? Todo mundo já ouviu falar do John Piper, né? Um grande teólogo contemporâneo. Ele soltou um texto muito sério. Coloca aí na tela o que o John Piper afirmou. Ele afirmou que há diferentes graus de punição no inferno para diferentes tipos de pecado, diferentes pecados, diz aí o John Piper. E é interessante o que ele diz, né? Porque ele levanta alguns argumentos na sua tese. Ele fala que quanto mais luz uma pessoa tem da revelação, maior a responsabilidade. Não é? E ele trabalha uma série de questões que são bem interessantes. E eu estava discutindo com algumas pessoas, pastor Cássio, mas como é que é isso? Não é possível. Não é? É interessante, gente, porque o inferno existe. A Bíblia diz que existe, não é? E, infelizmente, algumas pessoas, ou muitas, irão para lá. Era inclusive, para onde eu iria, se eu não tivesse um encontro com Cristo. Agora, é interessante porque é a questão, um termo jurídico que a gente ouviu muito na época dos julgamentos do mensalão, a tal da dosimetria. Lembra dessa história? Dosimetria da pena, da punição? Tal crime vai ter tantos anos, tal crime vai ter tantos anos. Tinha muito a ver com o tipo de condenado, o conhecimento que ele tinha, se houve dolo, se não houve. E aí a punição vai variando de acordo com o crime. O criminoso e aí depende da punição. É interessante porque alguns falam assim, mas não é justo, a pessoa que é mentirosa vai para o inferno e um estuprador vai para o inferno? Se não aceitarem Jesus... É o destino, né? É o destino. Agora, é interessante isso, né? Porque há pecados, todo pecado levou Cristo para a cruz, mas há pecados que têm um impacto, pelo menos social, muito grande. Sim. Não há? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Essa questão até mesmo da consequência, né, do pecado, porque tem a questão espiritual, né, do pecado, que causa, a palavra mesmo fala, né, que ele gera separação entre o homem e o próprio Deus, mas tem essa questão do impacto que isso gera, né, uma mentira. Dependendo do tamanho da mentira, ela pode gerar um impacto somente para a pessoa que está mentindo ou a pessoa que foi afetada pela mentira. Ou talvez, dependendo do nível dela, ela pode se estender e gerar um grande estrago. Então, há uma consequência maior em relação a isso. Um assassino, por exemplo, né? Uma pessoa que cometeu um tipo de crime e a repercussão desse crime, o que isso pode... Quantas pessoas foram afetadas, né, em relação a isso. É um pecado, mas tem as diversas consequências em relação a isso, né? E até nossa... Pode falar. O texto que eu me recordo, o que o pastor estava dizendo, Lucas 12, 47, 48, diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito é confiado, muito mais lhe pedirão. Então, quando a postagem dele entra muito nesse sentido, né? Quer dizer, o que Jesus está dizendo é sobre quem tem mais conhecimento vai ser julgado segundo o conhecimento que tem. Exato. Então, pensar, né? Tem que ser um teólogo igual John Piper para ir além. Pensar que no inferno terá diferentes níveis de punição, esse texto aqui até daria para nós um contexto que sim. Mas eu acho que antes de até mesmo de pensar com relação àquilo que temos as consequências do pecado que colocamos aqui, porque ele está dizendo sobre o lugar da condenação do inferno, é entender o seguinte, que a mentira, na verdade, manifesta uma natureza pecaminosa que há nesse homem, que ainda não foi resolvido pelo arrependimento via obra da cruz. O adultério é uma manifestação pública de um pecado que está no coração deste homem, dessa mulher, que ainda não encontrou com Jesus. Então, quer dizer... talvez assim, o não ter encontrado faz com que essa pessoa que foi deliberadamente vivendo uma vida de pecado tão terrível que pode ter uma punição maior, segundo esse texto, se ele tem luz para entender que ele poderia ter se rendido à obra da cruz, sim. Mas não ali na questão, se existe isso, né? Na questão do inferno ter mais punição, não é pela quantidade de delitos que manifestou, mas é a falta de não ter se rendido à obra salvadora que ele teve contato de alguma forma, porque o conhecimento da vontade do Senhor, aqui nesse texto, é que faz a pessoa ser mais condenada, ou não, né? Mais açoites ou não. Porque aí que está, a condenação é fato para aquele que não se entregou para Cristo. Que não se conheceu ou principalmente que ele conheceu não se rendeu.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.